Muito bem, estamos de volta ao Conexão Diária. A Luciana Cunha do Lava Pés elogia a Thaís da Vox, que ela estava espetacular. A Maria Silvânia da Silva do Lava Pés disse que gostou de todas as meninas da Vox, mas a sua preferida é a Thaís. Eu estou torcida já para a Thaís aqui na Vox, né? Daqui a pouco o pessoal começa a ligar para falar a preferida. Eu gosto de todas as três, não tem nem essa nem aquela. Não pode falar que qualquer gente gosta, mas não tem disso. Vota em quem você achar mais legal para ganhar, né? A Lucide Sena do Altair Rocha diz que, sobre a questão dos deficientes, o transporte coletivo aqui em Ubar não é adaptado. Então, a Eliane Medeiros de Carvalho do Centro acompanhou o Vox Model e acha as três meninas lindas, mas a Thaís é a favorita dela, pois tem uma beleza exótica. Beleza exótica? Muito bem. Como é que é a beleza exótica, Renato? Sim. Hein? Eu tenho beleza exótica, Renato? Tem feiura exótica, né? A minha feiura é uma feiura exótica. A Márcia Cristina Pereira do Palmeiras, principalmente quando fica de lado. Nossa Senhora. A Márcia Cristina Pereira do Palmeiras diz que o transporte público e atravessar a rua nesse trânsito confuso, os deficientes estão tendo muita dificuldade. A Claudete Aparecido de São João diz que deveria ter um lugar só para os deficientes em todos os bancos. Pastor Daci parabenizando a todos da rádio da TV1 pelo dia do radialista. Valeu, pastor Daci, um abração. Maria José Rodrigues Pereira do Dourado diz que os buracos em ruas e calçadas atrapalham bastante. Não só os deficientes, a todos nós, né? Lívia Rodrigues Dourado diz que muitas vezes os deficientes não são tratados com o respeito que merece. A Geisiane Rigueiro do Centro diz que a falta de rampos, passeios sem acesso, buracos nas ruas, é verdade. E a Geisiane Rigueiro também está pedindo ao Irã Jacó para mandar parabéns para ela, pois seu aniversário é sexta-feira. Muito bem, Irã Jacó, seja bem-vindo ao Conexão Diária. Tudo bem, Bandara? Joia. Tudo bom. Então você falou aí de exótico ficar de lado e eu então de lado, então pior que você, né? Olha a disputa, hein? Quem tem o nariz maior? Só para frente aqui, né? Quem tem o maior nariz, Irã Jacó? Lógico que é você, quem sou eu, né? Bandaro, quem que é a menina mesmo, Bandaro, que falou aí? Geisiane Rigueiro, nossa amiga, jornalista. Um abraço para a Geisiane, né? Geisiane, parabéns pelo aniversário. E vamos aproveitar também, já que nós estamos falar a respeito das pessoas aqui. Uma pessoa, outro dia, falou comigo lá na padaria, a Gracinha do bairro Bom Pastor, está sempre sintonizada conosco também nesse programa. Um abraço para você, Gracinha, e grato pelas suas palavras. Pois é, Badar, hoje é dia da árvore, hoje é dia do radialista, eu também sou radialista, gosto de trabalhar com rádio. Hoje é dia parece que é do idoso, hoje é dia do agricultor? Não, do agricultor. Das pessoas com deficiência. Olha só quanta coisa, hein? Dia do fazendeiro também. Um dia importante, né? 21 de setembro, né? Uma estação nova chegando. É verdade. A primavera chegando. E o tema de hoje, né? Plantando flores para colher flores. Eu vou começar a falar o seguinte. Às vezes a pessoa nessa vida, ela planta espinho é por causa da ignorância. Muitas vezes, eu mesmo já plantei muito espinho na minha vida pela ignorância, por não conhecer as coisas, pela infantilidade, pela falta de maturidade, pela distância de Deus. Quer ver? A gente observa, por exemplo, na própria Bíblia, lá em Gênesis, como é Adão e Eva, né? A Eva comeu o fruto proibido, né? Por que a Eva comeu o fruto proibido e foram expulsos do paraíso? Pela ignorância, porque não sabiam. Como muitas pessoas fazem assim, às vezes comem o fruto proibido ou fazem coisas erradas na vida por não ter noção, não ter noção da dimensão, da consequência daquilo. E aí a colheita depois não é brincadeira não. Porque, é claro, Deus dá o livre-arbítrio para todos nós. Você é livre para fazer o que você quiser, mas depois tem que arcar com as consequências, não é? O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. É verdade. Então, tem que reclamar. Tem que, pelo contrário, sentir gratidão, porque uma das coisas importantes nessa vida é colher espinho com gratidão. Quando você colhe um espinho sabendo, eu errei mesmo, eu reconheço que eu errei, eu mereço isso que eu estou passando, olha, a pessoa dá um salto enorme espiritualmente, porque ela sabe que aquilo ela não vai errar mais, ela vai fazer de uma forma diferente, pode andar até no mesmo caminho, mas vai ter um jeito novo de caminhar. Tem o bambu chinês, já ouviu falar no bambu chinês? Não. O bambu chinês é uma planta, que o nome já está dizendo, na China, né? Quando é plantado o bambu, ele fica 5 anos aproximadamente, a pessoa olha, só vê um brotinho em cima da terra e fala assim, puxa, essa planta não vai nascer não, esse bambu não vai vingar, esse bambu não vai florescer. Olha, durante os 5 anos, aquelas raízes começam a se aprofundar na terra. Quanto mais o tempo vai passando, mais as raízes do bambu chinês vão se fixando na terra, tanto verticalmente quanto horizontalmente.
E aí, a partir do 5º ano para frente, aí a planta começa a ir crescer. Primeiro Por quê? ele vai fazendo a base dele, Isso, né? que você Olha falou, só. faz a base, fortalece, faz umas raízes firmes. Por quê? Quando o bambu nascer e crescer, ele vai passar por alguns temporais, mas está fixado. Ele está solidificado, ele está firme no seu lugar, não é? E ele tem também a sua flexibilidade, que é muito importante na vida, a pessoa ter flexibilidade. Às vezes a pessoa é meio turrona, ou acha que o conselho que está recebendo não é válido. Tenha ouvidos para ouvir. Uma peleja na minha vida é essa. É eu ter, assim, cada vez mais, ter condição de ouvir o que a pessoa está falando, ter flexibilização, ou seja, para mudar uma opinião às vezes, que aí pensa assim, não, minha opinião está dada, eu não vou mudar. Não, pelo contrário, nós temos que estar aptos para poder examinar mais as coisas e, se preciso for, fazer uma flexibilização para poder receber o novo, porque às vezes o novo é que é o certo, não é o jeito que nós estávamos pensando antes. Então essa mudança é muito importante. Então a semeadura, ela é assim primordial na nossa vida. Que possamos todos nós de hoje para frente, eu, você, nós que estamos com esse programa Semente do Bem, olha só, é uma semeadura. Nós estamos plantando aqui nessa emissora um programa chamado Semente do Bem, e que tanto você, quanto eu, quanto toda a nossa equipe, possamos realmente ter cada vez mais consciência de que nós estamos plantando o certo. Porque é sujeito a falar uma palavra aqui indevida. É sujeito você também falar uma palavra que, quando chegar na pessoa que está nos ouvindo e nos vendo agora, pode ser um verdadeiro TNT, pode ser uma verdadeira bomba atômica. Ontem mesmo eu tive um testemunho de uma coisa. Uma pessoa me falou ontem à noite assim, palavra dela: Ira, eu estava num lugar, eu não estava bem no meu casamento. Olha só, eu não estava bem no meu casamento. E aí eu fui num lugar e vi uma pessoa falar, uma pessoa assim que eu considero, uma pessoa que eu acho que é muito inteligente, uma pessoa que eu acho que tem experiência, falar que se uma pessoa está triste, não está bem, ela deve se separar. Olha então ela usou, ela recebeu aquela palavra, entrou dentro da consciência dela e ela então tomou uma decisão de desfazer o seu casamento. Um estímulo negativo, um estímulo negativo na vida da pessoa. Eu não falei nada, fiquei prestando atenção naquilo e falei, olha, amanhã eu vou dar um toque lá na televisão. Para a gente ver realmente a responsabilidade nossa de falar as coisas. Tem gente que fala da boca para fora. Fala da boca para fora. Falar é muito, tá ruim, separa, mas a própria pessoa não separa. Assim. E o outro embarca nessa, né? Exatamente. Que as palavras são sementes. É verdade. Deus fez o mundo o quê? Pela palavra, o verbo divino, né? O verbo se transformou em tudo quanto há. E nós estamos fazendo a nossa semeadura, a nossa vida, pelas palavras que nós estamos dizendo. Nós somos hoje, atualmente, o resultado de todas as sementes que nós plantamos na nossa vida através das palavras que nós dissemos, desde a época que nós aprendemos a falar até agora. Você vê a importância que tem, né, da prática da vida. Olha, uma amiga minha me mandou um e-mail, Cibele Carneiro Costa, lá de Juiz de Fora. Ela sempre assiste o programa nos sábados. Ela me mandou um e-mail muito interessante chamado A Mulher Invisível. Que eu quero dar esse recado para você que é mulher, dona de casa, está me vendo agora. O que é a mulher invisível? A mulher se sentindo desvalorizada. Sabe por quê? Porque o trabalho, a semente que a mulher está plantando, às vezes, dentro de casa, como dona de casa, aquele trabalho, vamos ser atrás dos bastidores. Como nós temos as pessoas que trabalham em produção, que ficam atrás dos bastidores, estão semeando, estão plantando sementes, que às vezes a maioria das pessoas não está vendo. Mas são sementes profícuas, são sementes que germinam, são sementes importantes. Então eu vi essa mulher está se sentindo assim muito abandonada, achando que as pessoas não estavam valorizando o trabalho dela. E ela recebeu um livro de presente de fotos de igrejas, fotos de catedrais, escrito assim: para você que faz tudo o que faz e pensa que ninguém está vendo, né? A dedicatória para ela dizendo assim: o trabalho que é feito por trás dos bastidores e que ninguém às vezes não está observando, mas o mais importante é saber que Deus está. Uma igreja às vezes demora, já vimos casos assim, exemplos, mais de 100 anos para terminar de fazer a obra. E aquelas pessoas que foram começar aquela obra, foram fazendo aquilo ali, talvez nem chegaram a entrar lá dentro.
Começa com uma geração, passa por outra, passa Começa com uma geração, passa para outra e passa, a obra continua. Não é? Esse é o recado que eu quero dar para você, dono de casa, que às vezes acorda 5 da manhã, aqui o 6 da manhã. Para seguir do Marliere, vai passar de geração para geração, não termina a obra. Eu não podia perder a piada, mas continua falando aí. Aí, ó. Então a geração vai construindo um atrás do outro, né? Continuando, dando continuidade a um trabalho. Então a pessoa muitas vezes a pessoa quer fazer obras que fiquem à amostra. Não quer se comprometer a fazer obras que ficam, entre aspas, escondidas para o povo. Mas para Deus não está escondido, não. É verdade. Que você pode construir a sua catedral interior, essa igreja interior, seu coração, seu sentimento, construir a casa de Deus dentro de você, porque Ele vai entrar dentro dela. Ele vai entrar dentro dessa catedral que você está fazendo. Então, às vezes, a dona de casa acorda 5, 6 horas da manhã, dá um duro, lava, passa, cozinha, arruma a casa, não é? Às vezes tem que trabalhar fora também, toma conta de filho, e às vezes não é reconhecida e sente que o trabalho dela não é valorizado. E eu quero dizer para você que o seu trabalho, dona de casa, é um trabalho valiosíssimo. É um trabalho de bastidor, sabe por quê? Porque quando seu marido chega em casa e vê a casa arrumada, a comida feita, né? Você tem que dar alegria para ele, e dá alegria para o seu filho, que chega assim, convida até um colega para ir lá, vamos lá na minha casa, ver como é que a minha mãe é, conhecer minha casa, e recebe, e ver aquele lar abençoado ali. É um trabalho, uma semente muito importante, que muitas vezes a pessoa pensa que o trabalho dela não é valorizado, e é. É verdade. O trabalho nobre da dona de casa, o trabalho daquelas pessoas que ficam na rua, varrendo as ruas de madrugada, né? Os garis, que todo mundo já está dormindo, descansando, eles estão de madrugada, às vezes naquela friagem, varrendo a rua, né? Deixa a rua toda linda. No outro dia de manhã você vê, a rua já está arrumada, né? Limpinho. E às vezes a pessoa nem lembra disso, nem percebe. É esse trabalho que a moça faz, por exemplo, na televisão hoje, vai lá e faz um cafezinho pra gente, né? Aquelas coisas assim que tem um valor do mesmo valor de quem está na frente de um projeto. Verdade. Porque tudo se independe. E que nós possamos, de hoje para frente sempre, esse jardim chamado vida, né? Que nós estamos num jardim. Sim. A vida é um jardim e a gente é como se fosse assim, nós fôssemos uma espécie de uma flor, né? Nós temos dentro de nós, às vezes, espinhos e temos também flores. Que nós possamos cada vez mais cultivar o amor, porque o amor é a flor mais linda que tem nesse universo. Não tem força mais forte, mas a força suprema de todo o universo é o amor. E por ele a gente planta aquilo que a gente depois vai colher com alegria. Porque o mais importante dessa vida é você ter consciência que na balança, quando você põe na balança e você percebe que você errou, reconhece o erro, pega o espinho que você está colhendo e sirva de exemplo para quem está chegando. Mostrar, isso aqui eu errei, ó. Não faça a mesma coisa que eu. Agora, o lado de cada balança, ó, isso aqui eu acertei, faça como eu. Olha a diferença que é, não é? Então, o plantio é uma oportunidade de crescimento que nós temos. Nós estamos aqui plantando, somos plantadores, e agora está chegando a primavera, né? De hoje para amanhã entra a primavera, um ciclo novo, e que nós possamos, dentro dessa força da renovação da natureza, da qual nós fazemos parte. Às vezes o homem se coloca à margem da natureza. Não, nós não estamos à margem da natureza, nós pertencemos a ela, e por pertencermos a ela, nós vamos também ter o quê? Dentro de nós, a oportunidade da renovação. Esse momento agora em que a natureza muda, que as flores aparecem com mais assim, quantidade, que os pássaros acasalam porque é o momento certo, e que a natureza toda se renova e trazendo mais vida para depois colher mais frutos. E é bom a gente colher frutos, é unido com as outras pessoas. Não existe o fruto do eu sozinho, porque ninguém cresce nessa vida sozinho. Nós precisamos da sombra do outro também. As pessoas precisam do nosso acolhimento, as pessoas precisam que a árvore que a gente plante nessa vida dê sombra para o outro, mas nós também precisamos da árvore que as pessoas plantam dando sombra para nós. Isso é muito importante, ter esse sentimento de todo, para não poder ficar na solidão, não ficar sozinho, porque ninguém cresce nesse mundo, não evolui sozinho. Então, esse tempo novo que está chegando agora, que nós possamos todos nós receber com alegria a oportunidade que Deus está nos dando, mais uma estação do ano, que vem trazer uma oportunidade de crescimento, de evolução,
de alegria e de felicidade, né, Badaró? Que joia. Você acha que é relativo a questão do que é flor e o que é espinho? Muda esse conceito de pessoa para pessoa? Vai ver o que é espinho para um, Pode. é flor para outra? Já pensei nisso aí. Uma boa pergunta que você fez. Gostei da pergunta, hein, rapaz? É assim, às vezes o espinho para uma pessoa tem mais facilidade para o outro. Tem pessoa que tem mais resistência à dor. Tem gente que qualquer coisinha reclama, né? Mas um espinhozinho desse tamanhozinho, para ele faz uma coisa e outra, às vezes está com um espinho enorme e não está reclamando. Costuma acontecer muito isso. Mas às vezes certos espinhos são promessas de flores futuras. Por quê? A pessoa às vezes ela precisa passar por certas adversidades. Eu estou falando por mim mesmo, que passei na minha vida por certas situações que não foram legais, porque eu plantei, eu mereci passar, e hoje, com a maturidade, eu vejo que aquilo está sendo, foi e é um excelente alicerce para que eu possa realmente começar cada dia mais a plantar novas flores. Esses espinhos que a gente recebe da vida por nossa própria, vamos chamar assim, nossa própria atitude, falar assim, é minha culpa? Não foi culpa não, já acho que a culpa é coisa muito pesada. Ninguém nessa vida deve ficar culpado, sentir culpado, eu sou culpado que eu fiz coisa errada, eu sou culpado que eu plantei coisa errada. Não se sinta assim, porque culpa é porta aberta para errar outra vez. Nós temos que ter arrependimento. Eu posso arrepender, eu me arrependi, né? A pessoa arrepende de uma coisa que ela fez, sente aquilo e depois continua uma vida nova. Isso todos nós temos o direito. A eterna mudança, a eterna oportunidade divina do dia, cada dia, um atrás do outro, o sol trazendo a luz, a vida se renovando e o dia te convidando a você o quê? Recomeçar. O recomeçar é uma oportunidade assim, valiosa, porque o recomeçar é você reavaliar e fazer de novo, e fazer de novo. E mais um dia, e mais um dia. E que Deus justo mesmo, né? É verdade. Que dá oportunidade a todas as pessoas. Podem ser a pior pessoa do mundo. Pode ser uma pessoa com mais defeito desse mundo. Pode ser uma pessoa mais assim, com mais qualidades. Que o direito de receber a luz do sol é a mesma. Nascer o dia é para todo mundo. Todo mundo recebe a mesma luz. Recebe a mesma clareza para poder dar oportunidade de transformar, não é? Então, o espinho para um realmente pode ser flor para o outro. Verdade. Para a gente poder ter rosa, você tem que vem espinho junto também, né? Para poder chegar na rosa, tem que passar pelo espinho. A própria planta, fisicamente falando, está explicando bem isso, né? A vida costuma ser assim também, né? A vida costuma ser assim chegar também. Na rosa tem que, mas aí você vai desviando do espinho com jeitinho. Você chega na rosa, né? Exatamente, exatamente. Ou então colher esses espinhos, como eu falei, repetindo, com gratidão, né, Badaró? Mas assim, a vida é um presente. A gente precisa, assim, realmente assim, reconhecer a dádiva da vida. Nós precisamos, não podemos nos entregar à tristeza. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa desanimada. Eu fico triste, eu estou desanimado da vida, eu não quero mais saber de nada, para mim a vida acabou. Já ouvi gente falar assim, acabou minha vida, eu não quero saber de mais nada, meu dá certo. Olha, uma coisa que nós não podemos alimentar no nosso coração. Nós temos que ter a firmeza cada vez mais, buscar firmeza, buscar esperança, né? Ter paciência para as coisas resolverem na hora certa, porque Ele sabe a hora certa que a gente plantou e sabe a hora certa que a gente vai colher. Exatamente. Igual o bambu chinês, né, que eu expliquei no início. Demorou 5 anos. Às vezes uma pessoa investe numa carreira profissional, eu quero ser isso aqui, aí investe numa carreira profissional, aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, não tem a colheita que a pessoa quer, ela desiste. Não pode fazer. Olha a história do bambu chinês. Demorou 5 anos para ele crescer. Por quê? Estava embasando primeiro. Ele estava se fortificando, se fortalecendo. E assim é a sua carreira profissional também. Não desista fácil, não. Continue, se você acredita no seu trabalho, se você gosta do que você faz, é questão apenas de tempo. Você vai ver a colheita maravilhosa que é depois de um tempo, né? Falando por mim, agora em 2011, completaram 7 anos que eu comecei a carreira de palestrante. Agora é que eu estou começando a sentir os melhores frutos. Começando agora, olha só, depois de 7 anos de luta, de persistência, de busca. Falar para você assim que eu já desanimei, cheguei numa fase, pensei até em desistir. Falei, será que isso vai dar certo mesmo? Será que é isso mesmo que as pessoas querem? Mas depois, sabe, Badaró? Aí vem um e fala uma coisa. Aí a televisão veio, vocês abriram a porta para mim, eu estou aqui. É uma semente. Nós estamos plantando junto esse trabalho. Nós somos como se fossem parceiros de um plantio.
Nós estamos plantando junto e vamos colher junto. Porque eu estou nesse mesmo time, nós estamos nesse mesmo trabalho, juntos, unidos. Então, você faz a mesma coisa com o seu trabalho, com a sua vida de casado. Às vezes, o casamento é esquisito, espera mais um pouco, vê se é isso. Porque com o passar do tempo, a maturidade vem maturando, o casamento vem maturando. E com o passar do tempo, fica uma coisa assim mais amigo até do que era antes. Além do amor que transforma, que não fica aquela paixão como era antes, que é muito natural isso. A pessoa no início tem muita paixão, muita coisa assim, mais pro lado físico, mas depois começa a ter uma outra coisa mais maturada, mais equilibrada, vem um fruto mais saboroso, porque tem também amizade, tem também companheirismo, e o plantio que um casal faz é muito sério, é muito importante. O plantio na fé, às vezes a pessoa está plantando a sua fé, vai na igreja, ou vai no culto, ou sei, e às vezes não vê, Deus não está me ouvindo. Tá, você pode ter certeza que Ele está te ouvindo. Deus está escutando você, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, Ele conhece as nossas necessidades. E Deus, assim, Ele não chega na hora que a gente quer. Ele não vai chegar atrasado, pode chegar até atrasado, mas chega na hora certa. A pessoa, Deus está atrasado. Não está, Ele está chegando, é na hora que tem que ser, na hora que o fruto que nós plantamos vem ser colhido com maturidade e vem ser colhido assim, dentro de um tempo certo, porque a gente nessa vida sabe que quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente anda para frente, mais a gente percebe que é que nós estamos fazendo aqui. Tem mais noção da vida que a vida é. E a vida é plantio e a vida é colheita. E a gente possa cada vez mais, recebendo a colheita, distribuir também com as pessoas que estão precisando. Muito importante. E como é que você distribui o que você está colhendo? É a luz que você emite para o outro. Se você está aprendendo alguma coisa nessa vida, você tem condição de ser uma luz para alguém que está perto de você, seja. Distribua com entusiasmo essa luz que você está recebendo na consciência. Quando você recebe com clareza alguma bênção, recebe com clareza um crescimento na vida, distribua com as pessoas boas palavras, bons conselhos e bons exemplos sempre. Aí o plantio, com certeza, será de flores. Bom. As pessoas têm uma ideia errada, assim, às vezes, de pensar assim, eu faço coisa ruim, sou castigado. Eu faço coisa boa, vou ter coisa boa. Confunde o plantar flores, o plantar... Você acha que Deus castiga? Eu acho que não tem nada de castigo. Eu acho que é ação e reação, e nós mesmos estamos buscando o tempo inteiro aquilo. E vejo também, nós seres humanos temos muita dificuldade, às vezes, de a gente se colocar no nosso quadrado, no nosso limite, e entender que nós temos um merecimento e dar graças a esse merecimento e não ficar desejando o merecimento do outro. Vai ver, a pessoa está merecendo mais porque estudou mais, trabalhou mais, pesquisou mais, plantou mais. Então falou assim, não, mas fulano nem estudou tanto e está muito bem de vida, de dinheiro, tudo bem. Aquilo ali, eu pelo menos interpreto assim, foi o ambiente necessário para ele estar aqui na Terra para poder evoluir como espírito. Pode ser que evolua tendo essa facilidade, porque às vezes a facilidade do dinheiro, a gente já falou isso várias vezes, que não quer dizer que a facilidade espiritual, a facilidade mental, psicológica, a gente não, muitas vezes afetiva, uma coisa não está ligada à outra. Mas a gente fica assim, porque se perguntar agora, o que resolveria seu problema? Dinheiro. A maioria das pessoas fala, dinheiro. O que resolve o problema? Dinheiro. E aí a gente fala, não, realmente, resolve um tanto de problema, porque aí você vai poder fazer aquilo que você gosta, vai poder fazer... Só que vai passar um tempo, você vai fazer tudo que você gosta e começa a ficar entediado. E aí dá aquele vazio tremendo, gente, agora eu já tenho... Acontece com a maioria dos artistas que ficam famosos muito rápido, né? Jogador de futebol, artista, cantor, cantora, ganha muito dinheiro, faz tudo o que quer, larga o trabalho chato, larga os amigos chatos, larga não sei o quê, começa uma nova vida. Agora é isso, aquilo e tal. E aí começa aquele desespero, aquele vazio. Então, assim, acho que a questão não é só o dinheiro. A gente começa a entender realmente a riqueza do limite que nós temos. E o que esse limite está trazendo de grandeza na nossa existência como espírito, como alma, né? A gente pensar assim, aí eu acho que faz toda a diferença. A gente começa a interpretar os espinhos, muitas vezes, na verdade, como bênção que estão chegando para a gente poder administrar esses espinhos e falar, não, que bom, estou passando por isso aqui, mas tudo bem,
Vamos, porque a fase que não é boa vem, muitas vezes. Às vezes está numa fase que não é boa. E aí, nossa, fica para baixo. Fala, não, tem que ter força, tem que ter força. E é muito importante nesse momento ter amigos verdadeiros, ter família, principalmente família por perto, ter também uma religião, seja qual for, eu acho que dá muita força para a pessoa. Com certeza. Como você falou aí a respeito de cada pessoa tem um objetivo. Cada pessoa nessa vida tem um objetivo. Eu falei no início que a vida é como se fosse um jardim. E no jardim tem vários tipos de planta, não tem? Tem planta que vem com flores, tem planta que vem com outro tipo de flor. Cada um é de um jeito. Então as pessoas também são assim. Tem pessoa que vem aqui para estudar, mais é para estudar. Tem pessoa que vem aqui mais é para ser industrial, para ganhar mais dinheiro. Tem pessoa que vem aqui para ser missionário. Tem vários tipos de pessoa. E a pessoa tem que ser feliz do jeito que ela é. Eu, por exemplo, falando por mim, eu gosto de falar de mim porque eu sei o que eu estou falando. Sim. Posso falar pelos outros. Eu não quero hoje em dia ser um empresário. Para mim não é o meu perfil de pessoa. Não é? Quer dizer, digamos, no jardim, a planta que eu represento não serve para ser empresário. Tem outras pessoas que não dariam para ser autônomo como eu sou hoje. Como você, né? Um apresentador de televisão, né? Ou um jogador de futebol, como você falou. Deus é tão perfeito que ele faz esse jardim múltiplo, com várias facetas, com várias plantas. Para quê? Para se interagir, porque uma vai precisar da outra. Uma vai precisar da outra. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós nos precisamos, né? As pessoas se precisam. Porque a pessoa mais importante do mundo é aquela que precisa de você. A gente parar para prestar atenção. Quem é a pessoa mais importante do mundo? É aquela que está precisando de você. Seu filho precisa de você, sua mãe, seu pai. Às vezes um amigo está precisando no momento. Se você ajudar aquela pessoa naquele momento ali, ela é a pessoa mais importante do mundo, que ela está precisando de você. Então são coisas assim muito finas, que a gente com o passar do tempo vem percebendo nessa caminhada, nessa linda caminhada chamada vida. E que o mais importante é você ser feliz da maneira que você é, não é? Recebendo, como você falou, Badaró, os espinhos, e sabendo que esses espinhos que se porventura estão sendo colhidos assim, porque é preciso colher. Como você falou, o merecimento. A gente nunca deve falar, fulano merecia isso ou merecia isso. Quem sabe isso é Deus. Exatamente. Quem sou eu para falar que o fulano A merece uma coisa e o fulano B merece outra? De jeito nenhum. Exatamente. Quem sabe o merecimento de cada um é Deus. E eu, às vezes, não sei nem qual que é o meu. Eu não sei o que será que é o meu. O que eu quero nessa vida é continuar a buscar cada vez mais ser uma pessoa melhor. Eu posso, até pela ignorância que eu ainda tenho, né? A ignorância eu falei também. A ignorância que eu ainda tenho, plantar espinho sem querer. Sem querer, pela ignorância, a gente pode, é sujeito a gente plantar. Mas que nós possamos ter, então, clareza, que nós possamos ter equilíbrio para plantar sempre o que for melhor para nós e para as pessoas que dependem da gente, da nossa família também, né? Muito bem. Só da gente parar esse momentinho que você parou aí para estar pensando sobre isso, acho que já é, não é uma coisa muito boa. A gente dá um tempo de tanta notícia esquisita que tem por aí, parar só para pensar na nossa própria existência, num jeito assim. Hoje eu vou fazer uma palestra à noite lá na Câmara dos Vereadores para o Colégio Ângulo. O título é 3R. Por quê? As crianças estão preocupadas e todo mundo está preocupado com o reduzir, o reutilizar e o reciclar. É o plantio que a humanidade fez e que agora, meu amigo, vai ter que colher. Garrafa plástica espalhada no mar, espalhada nas florestas. Esse plantio que foi feito, nós temos que reduzir, reutilizar e reciclar e começar a plantar uma coisa nova. Para deixar para a geração que está chegando uma coisa melhor. É dever nosso, como eu falei, nós falamos, construir essa catedral. Mesmo que a gente não vai entrar nela, Deus vai entrar nessa catedral. A geração seguinte vai entrar nessa catedral, uma catedral bonita, com uma humanidade verdadeiramente nessa palavra, mais humana do que está sendo no dia de hoje. Vamos plantar junto? Se Deus quiser. Isso é importante. Mas é. Sempre, sempre. Por falar em Deus, semana que vem já tem o tema. Você sabe que eu não tenho ainda, rapaz? Posso sugerir um Deus? Pode, ué. Ó, sei lá, se você não agradar, se o Albert não agradar, você pode... Que será, hein? O que será? O que será? Que será? A importância da religião na vida das pessoas. Deus existe? Tá. Quais as provas de que Deus existe? Para mim, eu sei que existe, mas tem muita gente que às vezes questiona isso. Bom tema, né? Ótimo tema que eu gosto. Então tá. Aí outro dia eu vi até uma pessoa falando assim, eu vi num livro que eu estava lendo, a pessoa falou assim, é muita prepotência, é muita convicção, né, de uma pessoa falar assim, que Deus não existe. É verdade. Haja prepotência para falar uma coisa dessa, né? Exatamente. Então, mas vamos então, na semana que vem, falar isso então. A importância e como Deus se manifesta a todo momento. Acho bom a gente estar falando sobre. Ótimo, né? ótimo. Que bom então. Muito bem, Ana Jacó, na próxima quarta-feira estará aqui
falando então sobre Deus. Que coisa boa, né? Vamos para apoio cultural? Voltamos já já, não saia daí.